Olá, gente. É um prazer estar aqui com a Conceição, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre aromaterapia e o equilíbrio hormonal. Todo aroma é composto por centenas de moléculas aromáticas e toda molécula aromática, ela ao penetrar as nossas cavidades nasais, ela vai se conectar a um receptor olfatório e ela vai mandar uma mensagem eletroquímica para o bulbo olfatório que vai chegar no sistema límbico. Então, com isso eu gostaria de dizer que todo aroma, toda molécula aromática tem o potencial de incentivar, de acordar ou de chegar até o hipotálamo, que é a nossa glândula mestra que governa toda a nossa secreção hormonal. Então, quais seriam os óleos essenciais que poderiam trazer equilíbrio ao nosso corpo, equilíbrio hormonal ao nosso corpo? Mas hoje vamos falar de óleos essenciais que podem interferir via inalação, via bulbo olfatório ou hipotálamo. Nós temos alguns hormônios que a gente pode incentivar o equilíbrio da produção deles, que é a testosterona, a progesterona e o estrogênio. Então, nós temos, por exemplo, o óleo essencial de sálvia esclareia, que eu aqui na Terra Flor chamo do óleo essencial da mulher. Esse óleo essencial ele age diretamente nesse equilíbrio do estrogênio no nosso corpo. Ela tem uma molécula que é chamada de esclareol, e que essa molécula, quimicamente, ela é muito próxima do nosso estrogênio. Então, quando a gente inala esse óleo de sálvia esclareia, a gente pode estar incentivando a secreção de estrogênio do nosso corpo ou também diminuindo a secreção do nosso corpo, dependendo do que é necessário. E quem é que faz essa interpretação do que é que precisa ser produzido ou do que precisa ser diminuído a produção? É o hipotálamo. Ele é a glândula central. Ele vai decidir, ele sabe o que a gente precisa. Então, as mulheres sempre vão ser beneficiadas com a sálvia esclareia, seja no período de adolescência, seja no período de maturidade, seja no período de menopausa, porque em todas essas fases a gente está totalmente ligada com o estrogênio. E a sálvia esclareia, sem sombra de dúvidas, é o óleo essencial que mais vai ajudar nesse equilíbrio do estrogênio no nosso corpo. Porém, não é só a sálvia esclareia. A gente tem o funcho doce, a gente tem o anis estrelado, a gente tem o cipreste, a gente tem o vetiver e a gente tem o alecrim verbenona. Todos esses óleos essenciais podem ajudar o equilíbrio desse hormônio chamado estrogênio no nosso organismo. Falando de testosterona, e não é só o homem que precisa de testosterona, a mulher também precisa de testosterona. É um hormônio ligado à libido, mas também à fertilidade. Estudos já comprovaram que baixas taxas de testosterona no organismo causam dificuldade para a mulher que quer engravidar. Então, os óleos essenciais mais recomendados para esse equilíbrio de testosterona, por incrível que pareça, é a rosa damascena e, adivinha o outro, o sândalo indiano, o sândalo album ou o sândalo amilis. E por último, agora eu gostaria então de falar de um óleo essencial muito benéfico para o equilíbrio da progesterona, tão importante no nosso organismo, que esse é o tomilho. O tomilho, principalmente o tomilho quimiotico-linalol, vai ser um óleo essencial muito benéfico para esse equilíbrio da progesterona no nosso organismo. Ainda, fora esses hormônios ligados à sexualidade, ao desenvolvimento, à reprodução, eu gostaria de falar de alguns óleos essenciais ligados ao equilíbrio de um hormônio do estresse, que é o equilíbrio do cortisol. É sabido já que altas taxas de cortisol no nosso organismo pode desequilibrar o nosso corpo como um todo, pode trazer no nosso cérebro um processo de dissonância límbica, de desequilíbrio que vai afetar a nossa homeostase.
E sem a homeostase, sem esse equilíbrio que o corpo produz, sem que a gente tenha muito conhecimento do que está sendo feito, a gente não tem saúde. Então nós temos alguns óleos essenciais que baixam esse nível de cortisol, que ajudam a baixar esse nível desse hormônio do estresse, que é a lavanda, um excelente óleo para você usar, para você criar um ambiente propício para uma boa noite de sono. A gente tem a manjerona, a gente tem um óleo muito bacana, que é a camomila romana, que é um óleo essencial que ajuda as pessoas a resgatarem esse potencial de baixar esse cortisol e de trazer um bem-estar para o organismo. Inclusive a camomila romana é um óleo essencial que está sendo usado para fobias, para pânicos e para traumas. Também um óleo essencial que a gente pode utilizar em crianças que têm muito pesadelos. Veja que o estresse já está afetando as nossas crianças. Algo que eu não comentei, eu gostaria de comentar, é sobre gestantes. Quando a gente fala de hormônios e aromaterapia, a gente sempre lembra de gestantes. Então eu gostaria de deixar um recado aqui. Gestantes, nunca utilize óleo essencial sozinha. Eu nem gosto de dar dicas para gestante. Procure sempre o auxílio de um aromaterapeuta profissional ou de um médico que tenha conhecimento em aromaterapia para te auxiliar nesse momento. Agora, para quem não está gestando, você pode colocar por 2 gotinhas no seu pulso de todos esses óleos essenciais que a gente falou, dependendo do hormônio que você gostaria de equilibrar. Friccione esses pulsos e inale. Quanto mais lento e profundo for a sua inalação, mais benefícios você terá. E uma outra possibilidade que você pode fazer é aromaterapia na planta dos pés. Então você pode colocar de 2 até 3 gotas desses óleos essenciais e friccionar toda a planta do seu pé. Você pode fazer isso ao acordar e antes de dormir. Eu acho que com essas 2 dicas você tem 2 possibilidades super bacanas de você utilizar a aromaterapia. Um beijo para todos vocês que me ouviram.